Vem comigo conhecer a prova de medicina da Mackenzie 2023. Hoje tem matemática básica com porcentagem, geometria plana, analítica e trigonometria. Roda a vinheta e vamos para as questões. Então a questão número 71 diz o seguinte: é praxe os restaurantes darem a seus clientes a opção de incluir no pagamento uma taxa de serviço. Era tradição que essa taxa correspondesse a 10% do valor da conta. Há alguns anos, alguns estabelecimentos aumentaram a gorjeta para 12% do valor da conta. É possível encontrar alguns estabelecimentos que chegam a cobrar 15%. Opa, desculpa interromper, mas deixa o like aí, ajuda muito a manter o canal produzindo. Valeu! Ok, continuando então. Certo dia, Elaine pagou sua conta no valor de R$ 47,04. Após efetuar o pagamento, ele percebeu, que nesse valor já estavam incluídos 12% de gorjeta. Eu achei que Elaine era um nome feminino, mas ele percebeu, ok. Elaine então chamou o garçom e manifestou seu desejo de pagar apenas 10% do serviço. Dessa forma, o garçom devolveu para Elaine o valor de quanto? Bom, o que a gente tem que pensar é o seguinte: existe um preço que ela deveria pagar, né? Esse preço que não inclui gorjeta nenhuma. Esse preço que ela consumiu, multiplicado por 1,12. O que é 1,12 vezes o valor do preço? É o valor do preço, esse 1 representa o valor do preço original, de 100%, e esse 0,12 que aparece aqui do lado é justamente o aumento de 12%. Então é 12% do valor do preço que aumentou em relação ao 100% original, fazendo com que esse preço ficasse maior e igual a 47,04. Ok? Então, o valor que ela consumiu, o preço, vezes 1,12, quer dizer, aumentado de 12%, chegou no valor de 47,04. Então, a gente vai descobrir primeiro qual é o preço que ela consumiu, que vai ser 47,04 dividido por 1,12. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 47,04. A gente sempre tem que igualar o número de casas decimais, aqui já está igual, né? 1,12. E aí a gente elimina essa vírgula, porque já tem duas casas decimais de cada lado. Então eu estou dividindo 4.704 por 112. Vamos ver quanto é que vai dar isso. 470 por 112 chega a dar 4, né? 4 vezes 2, 8. Para 10 vai dar 2, 4 vezes 1, 4 e 1, 5 para 7, 2. 4 vezes 1, 4, para 4, nada. Então, abaixo 4. Isso pelo menos vai dar inteiro, vai dar 42, 2 vezes 2, 4 para 4, nada, 2 para 2, nada, e 2 para 2, nada. Então, o resultado, que é justamente a divisão de 47,04 por 1,12, deu exatamente 42. Isso quer dizer que a conta dela era 42. Quando ele aumentou em 12%, chegou nos 47,04, tá? O que o problema diz é o seguinte: ela queria pagar 10% do valor de serviço. Bom, mas 10% de 42 é mais fácil. Em vez de multiplicar por 1,10, a gente pode simplesmente pegar o 42 e calcular quanto é 10% de 42. Quanto é 10% de 42? É só dividir por 10, vai dar 4,20. Portanto, ela queria 42 mais 4,20, 46,20. Ok? Se ela queria pagar 46,20 e ela acabou pagando 47,04, o garçom tem que devolver para Elaine o valor de quanto? 47,04, que é o que ela pagou, menos 46,20, que é justamente o que ela queria pagar, né? Então 4 menos 0 é 4. Aqui 10 menos 2 vai dar 8. 47 menos 47 fica 0. 0,84 ou 84 centavos. Tranquilo? Então, lembre isso, quando você quer aumentar um valor em uma certa porcentagem, você multiplica por 1, que é o 100%, vírgula, esta porcentagem com duas casas decimais. Tranquilo, gente? Vamos para o próximo, então. Muito bom. Essa número 72 diz o seguinte: uma chapa de metal foi recortada de modo a produzir um trapézio retângulo. Trapézio tem duas bases paralelas e duas bases, ou dois lados, não paralelos, conforme ilustra a figura a seguir. Então ele tem as medidas aqui. Com as medidas indicadas na figura, é possível calcular o seu perímetro, que vale. Perímetro é a soma dos lados. Para saber o perímetro, só falta descobrir esta medida x, certo? Então,
Quando você tem dúvida, o que eu posso fazer com trapézio retângulo? É muito comum a gente não saber quais linhas eu vou traçar auxiliares para poder começar a resolver um problema de geometria plana. A primeira coisa que a gente faz sempre para tentar resolver um trapézio retângulo é dividir esse trapézio em um retângulo e um triângulo retângulo. É traçar esta altura a partir desse ponto aqui, ó. Porque aí você vai ter um retângulo do lado esquerdo e você vai ter um triângulo retângulo aqui do lado direito, certo? Então sempre faça isso num trapézio retângulo para começar uma resolução. Agora, quando você tem aqui 3,5 em cima, aqui tem 3,5 embaixo também, certo? E esse 6 da base, que é tudo isso de um lado até o outro, fica dividido em 3,5 para um lado e 2,5 para o outro. Concorda? 3,5 mais 2,5 vai dar o 6 que está na base. E a gente já sabe que esse 6 desse lado esquerdo, como é um retângulo, os lados opostos são iguais, aqui também vai ser 6. E aí ficou claro que você vai fazer Pitágoras, certo? Então a gente vai fazer x ao quadrado, que é hipotenusa ao quadrado, é igual a 6 ao quadrado mais 2,5 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser 36, agora vai ser problema de continha, raiz quadrada com vírgula, a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado com isso, mas o problema está resolvido, porque depois é só somar, né? Então, 6 ao quadrado é 36, 2,5 vezes 2,5, se você fizer a conta, vai dar 6,25. Como é que eu sei? Porque eu sei que 25 ao quadrado é 625. Eu já tenho isso de cabeça, mas se você precisar, arme a conta e faça. Como 25 ao quadrado é 625, 2,5 ao quadrado vai ser 625 com duas casas decimais, certo? Então, 6,25. Portanto, x ao quadrado vai ser igual a 36 mais 6 daria 42, mais 0,25 vai dar 42,25. E que número é que ao quadrado dá 42,25? Raiz quadrada de 42,25. Como é que eu vou saber quanto é que tem que dar isso daqui? Eu posso separar isso aqui para ficar um pouquinho mais fácil de enxergar, tá? Eu posso fazer o seguinte, ó, para ver se dá inteiro, né? 4,225, 4.225, dividido por 100. Não é a mesma coisa que 42,25? Ora, volta duas casas a vírgula, né? 4.225 dividido por 100 vai dar 42,25. Então isso aqui é igual. Agora, raiz quadrada de 100 já vai dar 10 embaixo. Será que essa raiz quadrada de 4.225 em cima é um número inteiro? Bom, eu posso pensar o seguinte, ó. Se a gente pensar em 30 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9, com dois zeros dá 900, é muito pouco. Vamos tentar 60 ao quadrado, vai dar 3.600. Ah, legal, já pulei bastante aqui, né? Agora, 70 ao quadrado daria 7 vezes 7, 49, 4.900. Ora, entre 3.600 e 4.900, não está o 4.225? Então, se eu pegar um número entre 60 e 70, né, eu comecei com um número pequenininho aqui, só para mostrar que você tem que ir bem para frente, mas entre 60 e 70, com certeza você vai ter um número que tem a final 5 quando elevado ao quadrado. Ora, mas quando você multiplica dois números iguais, 1 vezes 1 dá 1, vai dar final 1. Né? Então, por exemplo, 61. 61 seria alguma coisa com final 1. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 16. O único que dá final 5 é quando você pega o 65. E quanto é 65 ao quadrado? Ora, é só fazer. 65, não precisa saber de cabeça. 65 vezes 65. 5 vezes 5 dá 25. Vai 2. 6 vezes 5, 30. 32. 6 vezes 5, 30, vai 3, 6 vezes 6, 36, mais 3, 39, então você vai ter 5, 2, 2, 4, 4.225, certo? Então, essa raiz quadrada do de cima vai dar 65, porque 65 ao quadrado é que é 4.225. A raiz quadrada de 100, que está embaixo, é 10. Portanto, você já tem o valor de x, que é 65 por 10, 6,5, percebe? Então é assim que você pode fazer uma raiz quadrada com números decimais, né? Você pode separar em um quadrado aqui embaixo, um quadrado em cima e fazer, ou verificar se esse número de cima vai ser inteiro. 6,5 é o valor de x, 6,5. E aí a gente pode fazer o perímetro somando 6 com 6, eu somei esses dois lados, mais 3,5, perímetro é a soma dos lados, mais 6,5. Portanto, total do perímetro vai ser igual a 6 mais 6 dá 12, 3,5 com 6,5 dá 10, 12 mais 10, 22 decímetros, que é a unidade que a gente estava trabalhando desde o começo, tá? Você poderia também ter passado tudo para centímetros, trabalhado só com números inteiros, ok? Daria 4.225 dentro da raiz do mesmo jeito, e depois passar para decímetro de volta, né? Mas não foi necessário, não. 22 decímetros é o perímetro desse trapézio retângulo, tá bom? Lembre sempre, trapézio retângulo, você vai começar a tentar resolvendo
resolver, dividindo ele em um retângulo e um triângulo retângulo, tá bom? Vamos para a próxima então. Essa 73 lembra a questão do Enem. Criada por Adam Smith, a lei da oferta e da demanda tenta explicar o que determina o preço e a quantidade de um produto no mercado. Em linhas gerais, diz que quanto menor for o preço, maior é a procura, e quanto maior for o preço, maior será a oferta por parte de quem vende. O preço de equilíbrio é um único preço em que as expectativas dos consumidores e dos vendedores concordam. Preço de equilíbrio. É exatamente nesse valor que a quantidade demandada equivale à quantidade ofertada. O gráfico a seguir, e aí tem esse gráfico aqui, ilustra as curvas de demanda e oferta de determinado produto, além de informar as coordenadas cartesianas de pontos pertencentes a essas curvas. Dado que essas curvas de demanda e oferta são representadas por retas, nesse caso, ele está dizendo que isso aqui são retas, nem sempre é isso, é possível estabelecer as respectivas equações e, por meio de um sistema, encontrar o preço de equilíbrio que vale. E aí ele deu o preço de equilíbrio. Preço de equilíbrio é onde essas duas curvas, que nesse caso são retas, se encontram, tá? Então, é este valor aqui que eu estou querendo determinar. É esse valor aqui que eu quero saber quanto é que é. Bom, ele colocou, claro, bem próximo, entre 1,40 e 1,41 e 1,45, né? Justamente para a gente ficar em dúvida, não resolver só pelo desenho, né? Se ele falasse aqui é 1,44 ou 1,70 alguma coisa, 1,20 alguma coisa, é claro que a gente já marcaria 1,40 e alguma coisinha, né? Se tivesse só uma afirmativa. Mas a gente precisa saber qual delas é verdadeira. Gente, eu vou mostrar para vocês que nem sempre um problema ele tentou te levar a fazer por geometria analítica. E dá para fazer tranquilamente, você acha a equação dessa reta, porque você conhece dois pontos de uma reta e da outra, né? E você faz a interseção dessas duas retas, resolvendo um sistema. Foi justamente o que ele falou aqui no último. Só que ele tenta te levar a pensar que esse problema é melhor feito por analítica, quando eu acredito que a melhor maneira de resolver é por geometria plana. E isso pode ser resolvido por semelhança em geometria plana, semelhança de triângulos. Deixa eu te mostrar como essa solução eu acho é muito melhor do que a solução por analítica. Pelo menos é muito menos trabalhosa, tá? Dá uma olhadinha no que eu vou te mostrar agora. Eu vou apagar esse enunciado e eu vou te mostrar como é que a gente pode fazer, só que com o gráfico um pouquinho para a esquerda para a gente poder ter um pouco de espaço, tá? Então olha só o que interessa para a gente nesse momento. Fazer esse preço aqui aparecer de alguma forma, tá? Esse preço aqui, que é justamente o que eu quero descobrir. Bom, se eu conseguir descobrir alguma coisa aqui, por exemplo, entre 1 e 20 aqui em cima, qual é esta distância aqui, eu consigo determinar esse preço, certo? Agora olha para esse triângulo de cima que eu vou chamar de triângulo 1. E olha para o triângulo de baixo que eu vou chamar de triângulo 2. Esse triângulo 1 e o triângulo 2, será que eles não são semelhantes? São semelhantes por quê? Eu vou te mostrar aqui, ó. Esse ângulo é o mesmo do triângulo de cima do triângulo de baixo, porque eles são opostos pelo vértice, certo? Agora pense, você tem esta reta aqui de cima e essa reta aqui de baixo, elas são paralelas, não são? Cortadas por uma transversal aqui, por exemplo, essa transversal. Você concorda que este ângulo aqui é um ângulo pequenininho e aqui também é um ângulo pequenininho, e quando você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos pequenininhos são sempre iguais? Então esses dois, que tem gente que chama de alternos internos, eles são iguais. Dois triângulos que têm dois ângulos iguais, automaticamente, direto, o terceiro ângulo vai ser igual também. Claro que você pode pensar nas duas paralelas cortadas agora por essa transversal, né? Esse ângulo é igual a esse. Então, o que a gente vai fazer é semelhança entre esse triângulo e esse, tá? Bom, vamos pensar o seguinte, será que eu tenho para esses dois triângulos que a gente pode enxergar aqui de ponta cabeça e esse triângulo daqui, será que eu tenho as medidas deles para poder fazer a semelhança? Ora, quanto é que mede esta base aqui, que é oposta a esse ângulo que eu vou marcar em vermelhinho aqui? Quanto é que mede essa base? 700 aqui, aqui é 500. Do 500 até o 700, concorda que eu tenho 200 aqui, ó? Então, do 500 até o 700, essa base mede 200. Agora, nesse triângulo grandão, olha como a base dele é maior. Essa aqui está oposta ao mesmo ângulo que eu estou marcando em vermelhinho também. Esta base aqui de cima, ela vai medir mais. Vamos ver quanto mais? Ela vai do 500 até o 800. Portanto, isso daqui mede 300, certo? E agora a gente pode pensar que é mais fácil, justamente porque eu quero saber esta distância vertical aqui, ó. Eu posso pensar na altura do triângulo pequenininho, né? Essa altura que eu posso chamar de H. Deixa eu escrever em outra cor aqui, que daí fica mais fácil de enxergar. Essa altura que eu posso chamar de H. E eu posso pensar também na altura do triângulo grandão. Essa altura aqui, ó, que está invertida, né? Mas é uma altura que eu posso chamar aqui, ó. Veja, se ele vai esta distância inteira vai do 1,2 até 1,8, não é 0,6?
Então, olha só, o total aqui é 0,6. Se eu já tenho h para baixo, o que resta quer dizer 0,6. Tirando esse h, é o que fica para cima na altura do pequeno, certo? Eu não quero ficar chamando de y, não quero ficar chamando de outra coisa aqui. Então, se eu tenho essa altura h e o total é 0,6, 0,6 que é o total, tirando h, é o que sobra aqui para cima, tá bom? E agora a gente vai fazer semelhança entre os dois. Eu vou dividir o grandão pelo pequenininho. Vai ficar 300, que é a base do grandão, está para o seu correspondente no triângulo pequeno, que é 200. Então a base do grandão, aqui em cima, está para a base do pequenininho, assim como a altura do grandão, que é 0,6 menos h, está para a altura do pequenininho, que é só h. E aí, fazendo semelhança, eu já descubro o h. Se eu descobrir o h, a partir do 1,20, se eu subir essa altura h, aqui, ó, eu vou chegar em 1,40 e alguma coisinha. Então esse h aqui a gente sabe que vai dar 0,2 alguma coisa, certo? Então vamos lá. 300 vezes h, 300h é igual 200 vezes 0,6 menos h. Da onde eu tiro que 300h vai ser igual a 200 vezes 0,6. 200 vezes 6 daria 1.200, então aqui é 120, certo? Menos 200h. Então, 300h menos 200h, esse menos 200h vai passar para lá, vai ficar mais, vai ficar 500 vezes h é igual a 120. Ora, h vai ser igual a 120 por 500. Lembrando que o h não é a resposta, tá? A gente vai ter que depois somar com 1,20 aqui para saber o preço. Corta o zero com zero, 12 dividido por 50. Vamos ganhar tempo aqui, ó. Multiplica por 2 em cima, multiplica por 2 embaixo, e você vai ter 24 sobre 100. Ora, 24 sobre 100 é bem mais fácil de fazer, né? 24 dividido por 100, volta a vírgula duas casas para a esquerda, fica 0,24. Enxerga? Então, poderia dividir 12 por 50, armar a conta, fazer a conta. Mas se eu pensar que dividir por 100 é muito mais fácil dividir do que dividir por 50, então a gente pode fazer vezes 2 vezes 2, vai dar 24 sobre 100, que é 0,24. Bom, se esse H é 0,24, então eu posso dizer que o preço de equilíbrio vai ser 1,20 mais essa altura aqui, ó. Do 1,20 eu estou subindo H, certo? E eu vou chegar nesse preço que eu quero. Então é 1,20 mais 0,24, o que vai dar 1,44. 1,44 é justamente o que estava, vamos pegar o enunciado original aqui, ó. 1,44 era o que estava na letra D desse enunciado, desse exercício, certo? 1,44, então, é a resposta desse exercício aí. Certinho? Então, 1,44, tá? Próximo exercício, vamos lá. Então, esse último exercício que a gente vai resolver hoje, eu tenho certeza que assustou e atrapalhou bastante gente, porque ele não é um exercício fácil de você entender o que ele está acontecendo. Ele fala de uma trajetória em espiral aqui, helicoidal, tá? É bem estranho, mas vamos ver o que ele está dizendo. Um sinalizador é disparado para o alto e ao atingir 8 π metros de altura, isso dá 3,14 vezes 8, vai dar pouco mais de 24 metros, né? Começa a cair em trajetória helicoidal. Então ele começa a cair fazendo curvinha, assim, ó. A figura a seguir ilustra o percurso feito pelo sinalizador em um sistema cartesiano do R3. Esquece isso por enquanto, tá? R3 quer dizer que tem x, y e z, os três reais, tá? Então x aqui, y e z nos reais em x, y e z, tá? Bom, nesse sistema, a posição do ponto P em função do tempo é dado por estas coordenadas. Opa, isso aqui vai ajudar bastante a gente. X é 4 cosseno de t, y é 4 seno de t, z igual a 8π menos t. Professor, atrapalhou mais do que ajudou. Não, calma, vai ajudar. A gente vai ver como é que vai mexer com isso, tá? Estando x, y e z em metros. O plano XOY é o piso horizontal. Então esse plano XY aqui é onde cai, é o chão, tá? Onde o sinalizador encerrará sua queda. Quer dizer, ele acaba de cair aqui, nesse ponto aqui, ó. Bem aqui que ele caiu. E A é a projeção ortogonal de P nesse mesmo plano a cada instante. Pô, peraí, ele tá realmente querendo complicar nossa vida, né? Projeção ortogonal de P, o A é a projeção, tá? Então este A é uma sombra que o sinalizador está fazendo, não é só nesse ponto, né? Mas ele faz uma sombra no chão a cada momento. Olha só, aqui esta sombra, ela está vindo de um ponto que está aqui, ó, na trajetória dessa hélice aqui que ele está fazendo, tá? Então, neste ponto, ele faz esta sombrinha, que é o A. Durante a queda, a última vez em que as coordenadas de A forem 2 raiz de 3 e 2, esse é o X, sempre na ordem, tá? E esse é o Y. X vale
2 raiz de 3. E y vale 2. Opa, isso vai ser importante para a gente. Ele quer saber, durante a queda, a última vez em que as coordenadas da sombra forem 2 raiz de 3 e 2, ele quer saber qual é a altura do sinalizador nesta última passagem. Pera aí, é porque quando ele está aqui, ó, ele faz essa sombra em A. Mas você concorda que ele também faz essa sombra em A quando ele está aqui, ó, um pouquinho mais para cima, aqui também? Ele faz a mesma sombra lá no chão. E quando ele está aqui também, ele faz essa mesma sombra lá no chão. E quando ele está aqui, ele também faz essa mesma sombra lá no chão. Então, se a gente enxergar no espaço isso, esse ponto faz a mesma sombra que esse, que esse, que esse. Ele passa diversas vezes, a sombra passa diversas vezes por A. Ele quer saber a última, tá? Então, neste ponto aqui, qual é a altura do sinalizador? É essa altura que eu posso chamar de H, certo? Nessa última passagem, antes de cair no chão. Quando é que ele tem sombra aqui nesse ponto A, que tem x 2 raiz de 3 e y igual a 2. Espero que tenha ficado claro o que ele quer. Agora vamos ver se fica claro como é que a gente tem que fazer para descobrir qual é essa altura aqui, tá? A altura, na verdade, é a coordenada z. Ele quer saber o z, tá? Então o z a gente vai descobrir. Z vale quanto, né? Quando x é igual a isso e y é igual a isso. Então olha só. Ele deu uma fórmula para x. Então eu posso dizer que se x é igual a 4 cosseno t, tá aqui, ó, 4 cosseno t, e x vale 2 raiz de 3, então eu posso dizer que x, que é o valor de 2 raiz de 3, 2 raiz de 3 é o x, 2 raiz de 3, substituindo aqui no lugar do x, é igual a 4 cosseno de t. Então eu posso dizer que o cosseno de t, cosseno do tempo, o tempo aqui é dado em segundos, tá? O cosseno desse tempo vai ser, quando a gente pega esse 4, vai passar dividindo, vai ficar 2 raiz de 3 sobre 4. 2 raiz de 3 sobre 4. Da onde eu tiro que o cosseno de t é igual a raiz de 3 sobre 2, ok? Cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Opa, isso é uma informação super importante para a gente, porque é um valor notável. A gente sabe que no primeiro quadrante, o valor que tem cosseno raiz de 3 sobre 2 é 30 graus, certo? Então, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Mas vamos com calma, vamos usar o y também, tá? Deixa eu apagar essa setinha aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa para o y. Posso dizer que se y é igual a 2, substituindo o valor de y aqui, a gente vai ter 2 igual a 4 seno de t. 4 vezes o seno de t. Então, eu posso dizer que o seno de t vai ser 2, passo 4 dividindo, vai ficar 2 sobre 4. E simplificando tudo isso, eu vou ter seno de t igual a 1 sobre 2, né? Simplificando por 2 em cima e embaixo, vai ficar meio. Opa, agora vem um conhecimento super importante para a gente. Quando você tem uma circunferência trigonométrica e você tem nos quadrantes aqui, vamos traçar os quadrantes, aqui e lá. E você tem nos quadrantes valor de seno maior do que zero e cosseno maior do que zero. O seno, que é vertical, é positivo, é maior do que zero, aqui e aqui, certo? Nesses dois quadrantes, terceiro e quarto, ele é negativo. Então, a gente já sabe que tem que estar daqui para cima, certo? Agora pensa o seguinte, ó, o cosseno é positivo, esse cosseno é mais raiz de 3 sobre 2, ele é positivo no primeiro e no quarto quadrantes. Então, este seno só poderia ser primeiro ou segundo quadrantes. Esse cosseno só poderia ser no primeiro ou no quarto quadrantes. Então, aqui é menos, porque o cosseno é horizontal, é direita e esquerda. Direita é mais, esquerda é menos, certo? Então, o que a gente já tira de informação importante, e a gente sabe que o A aqui, ele realmente representou na parte positiva do eixo X e na parte positiva do eixo Y, né? O X e o Y são maiores do que zero e, portanto, realmente, este ângulo que a gente vai ter que procurar aqui é um ângulo que só pode estar no primeiro, no quarto, ou no primeiro e no segundo. Mas o único que faz os dois serem positivos ao mesmo tempo é no primeiro quadrante. Então eu tenho que estar no primeiro quadrante, tá? Bom, se eu tenho que estar no primeiro quadrante e o seno vale meio e o cosseno vale raiz de 3 sobre 2, com certeza eu tenho aqui um ângulo de 30 graus. Porque o seno de 30 equivale meio, cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2, tá? Valores notáveis do seno e do cosseno, aquela história da todo mundo 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Bom, então a gente já sabe que ele vai ter que estar aqui nos 30 graus, mas ele não está falando em graus, ele está mexendo aqui, ó, com radianos, 8π, ele está falando sempre dessas medidas aqui, ó, esse tempo aqui em segundos é dado por 8π menos alguma coisa. A gente sabe que quando está envolvido π, a gente tem uma medida que vai ser em radianos, tá? Então, esse 30 graus é a mesma coisa que, lembrando que
π radianos é a mesma coisa que 180 graus, que equivale a esse pontinho aqui, ó, do lado esquerdo, né? Esse é o π radianos, que é igual a 180 graus, metade de uma volta. 2 π radianos é uma volta inteira, né? Ou 360 graus. Se π radianos é igual a 180 graus, se eu dividir tudo por 6, π sobre 6 radianos vai ser 180 por 6, que é igual a 30 graus. Concorda comigo? Então, π sobre 6 radianos, π sobre 6 radianos é o que dá exatamente 30 graus. Bom, a gente já sabe que para ter esse x e esse y, ele tem que estar num ângulo de π sobre 6 radianos, tá? Bom, então, esse t é justamente o tempo. Ele falou que esse t aqui, ó, é o tempo, tá? Mas a gente precisa pensar o seguinte: um tempo de π sobre 6 radianos, que vai ser... Radianos é medida de ângulo, né? Mas ele disse que esse tempo aqui é o valor do arco, que vai dar 4 vezes o cosseno desse arco, vai dar o x, e assim por diante. Então eu acabei de descobrir esse t, né? Se o seno de t é igual a meio, o t vale π sobre 6 radianos. Tá joia? Mas esse tempo, para passar por esse arco de 30 graus, ele não precisa estar na primeira volta, né? Quando ele cair aqui, ó, a primeira vez que ele passar por aqui, que ele andar 30 graus aqui, ó, ele vai ter exatamente esta projeção, mas ele não pediu a primeira, ele pediu a última, lá perto do altura z igual a zero, quer dizer, 8π menos alguma coisa tem que dar próximo de zero. Então, a gente vai ter que achar todas as determinações desses 30 graus aqui, ou desses π sobre 6 radianos, porque ele não passa pelo 30 graus só na primeira volta. Ele passa na primeira, ele passa na segunda, ele passa na terceira, e assim por diante. Quando você resolve uma equação trigonométrica, você diz que a solução geral dessa equação trigonométrica vai ser o π sobre 6, que é esse valor aqui, π sobre 6, mais um número inteiro de voltas, que a gente normalmente chama de 2kπ. Para k igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peraí, deixa eu explicar isso aqui para você. Ó, k vezes 2π é um número inteiro de voltas, porque se eu fizer k igual a 0, 1, 2, 3, o que eu estou fazendo? Se eu fizer k igual a 0, vai dar o π sobre 6, que é o próprio ponto, 30 graus aqui, o π sobre 6 radianos. Se eu fizer k igual a 1, eu não estou pegando o π sobre 6 e somando 2π radianos, que é uma volta completa, eu volto a cair no mesmo ponto. Então 2π vezes 1, para k igual a 1, eu vou pegar os 30 graus, que é π sobre 6 radianos, e vou somar 2π. Aí eu volto no mesmo ponto. Se eu somar mais 2π, que é fazer o k igual a 2, 2 vezes 2π, vai dar 2 voltas e eu volto no mesmo ponto de novo. Então, eu posso dizer que isso daqui, ó, vai ser igual, vai cair no mesmo ponto no círculo, ou, portanto, vai estar na mesma projeção, vai ter a mesma sombra aqui no chão, para qualquer volta que ele esteja andando. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Quanto daria esse π sobre 6... para k igual a 0, π sobre 6 mais 2 vezes 0 vezes π vai dar o próprio π sobre 6. Quanto seria para k igual a 1? Quer dizer, o π sobre 6 mais uma volta, mais 2π, vai dar π sobre 6, mais uma volta, 2π. Depois vai dar π sobre 6, mais 4π, que é mais duas voltas, né? 2 vezes 2π. π sobre 6, mais 6π. π sobre 6 mais 8π, somando 2π, somando sempre uma volta completa, que é 2π radianos a cada vez, tá? E assim por diante. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, ó, o z, que é a altura, essa altura aqui, ó, que é justamente a coordenada z, é dada por 8π menos t. Se o tempo chegar a 8π, ele cai no chão. Por quê? A altura z vai ser 0. 8π menos 8π vai dar 0, certo? Então, obrigatoriamente, eu não posso chegar no 8π. Eu tenho que ficar menor do que 8π. Concorda comigo? Então, olha lá. π sobre 6 é menor do que 8π. O tempo não passou o suficiente para ele cair no chão ainda. 2π mais π sobre 6 é um pouquinho maior do que 2π, né? Não tem problema. 4π, 6π. Quando eu chego em 8π mais alguma coisa, opa, ele já bateu no chão. Qual é a última passagem que ele vai ter por esse ponto aqui, fazendo essa sombra A? Então perceba, aqui ó, é quando ele está com π sobre 6. Aqui é π sobre 6, tá? Tempo igual a π sobre 6 aqui. Aqui é o tempo de π sobre 6 mais 2π. Aqui é π sobre 6 mais 4π. Aqui é π sobre 6 mais 6π. A figura dele está correta. E o π sobre 6 mais 8π, ele não chega a bater, porque daí ele estaria abaixo do chão, tá? Então olha só, interessa pra gente esse aqui, que é o tempo
igual a π sobre 6 mais 6π, que é justamente a última passagem antes dele bater no chão. Aqui ele já teria batido, tá? Então, vamos ver quanto é que dá isso? Olha lá, tira o mínimo, fica 6, fica π mais 6 dividido por 1 vezes 6 vai dar 36π. Opa, 37π sobre 6. Esse é o tempo em segundos. É isso que ele pediu? Cuidado, não tenho 37π sobre 6 aqui, né? Aí você pode achar, puxa, errei. Não, na verdade, o tempo é esse, tá? O tempo é justamente esse daqui. Só que ainda falta mais uma continha para a gente poder chegar na altura que ele pediu. Esta altura aqui, que é o z, que é esta altura h, é dada por 8π menos t. Então, o z, que é a altura, vai ser 8π menos t. Fica 8π menos o tempo que a gente achou, que é 37π sobre 6. Isso é um π. Agora a gente vai fazer essa conta e a gente vai chegar num dos resultados. Vamos lá. Vai ficar tudo sobre 6, né? 6 dividido por 1 vezes 8 dá 48π menos 37π. E quanto que dá 48 menos 37? Dá 11, né? Então este z... Deixa eu apagar essa parte de baixo aqui. Aí já fica para a gente poder escrever. Olha só, o z vai ser igual a 48 menos 37 dá 11π sobre 6. Esse é a altura em metros, né? Essa altura, 8π metros era a original. Então aqui, esta altura, h, vai ser de 11π sobre 6, 11 vezes 3,14 sobre 6, que é justamente esta altura aqui que ele pediu. O exercíciozinho sacana, hein? Então esse daí é aquele que você vai deixar por último e tentar fazer, tá? Se der tempo, você faz. Se não der tempo, pula, tenta imaginar ou tenta chutar alguma das afirmativas ou deixa para lá, porque esse daí pouquíssima gente vai fazer, tá bom? É realmente um exercício que pegou muito pesado, pegou pensar em helicoidal aqui, é super difícil aparecer uma coisa desse tipo, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, abraço e até o próximo vídeo.